Salmo 137, comentário bíblico expositivo, Warren W. Wiersbe. Os verbos lembrar e esquecer são usados 4 vezes nestes 9 versículos. O humorista norte-americano Albert Hubbard disse: pode ser louvável ter uma mente, ter uma memória, mas a verdadeira marca da grandeza é ter a capacidade de esquecer. Às vezes, precisamos nos lembrar de esquecer. Um judeu, provavelmente um levita, escreveu este salmo ao voltar à sua terra com o remanescente em 536 a.C., depois do exílio na Babilônia. 20 anos depois, a Babilônia foi destruída. O salmista estava com um grupo de ex-cativos. Observe o uso da terceira pessoa do plural nos versos 1 a 4. Recordando suas experiências e, a partir desse encontro com o passado, aprendeu algumas lições sobre a memória, sobre si mesmo e sobre o Senhor. Primeiro, a memória pode abrir feridas. Salmo 137, do versículo 1 a 4. O luto oficial exigia que o pranteador ficasse assentado, e os exilados judeus se sentiam e agiam como pranteadores num funeral. Os 2 rios mais importantes da região eram o Tigre e o Eufrates, mas a Babilônia possuía uma rede de canais que ajudavam a transformar o deserto num jardim. Talvez os judeus se reunissem ao redor dos canais, pois precisavam de água para seus rituais religiosos. Atos, capítulo 16, versículo 13. Haviam deixado muitas coisas para trás em Judá, mas trouxeram consigo suas harpas, pois a música era parte importante de seu culto ao Senhor. Salmo 81, do versículo 1 ao 3. A música também é uma das maneiras de expressar sua tristeza e de buscarem a ajuda do Senhor, que inspira canções de louvor durante a noite. Jó, capítulo 35, versículo 10. Esses ex-cativos lembraram-se dos tempos em que os guardas haviam exigido que os distraíssem entoando um dos cânticos de Sião. Quanto sarcasmo! Os babilônios sabiam que os judeus honravam o Monte Sião e a cidade de Jerusalém, e que se vangloriavam da força e da segurança de Sião. Salmo 46, versículos 5, 7, 10, 11, 48. Salmo 76, Salmo 48, Salmo 76, versículo 1 ao 3, Salmo 87. Mas agora a cidade e o templo não passavam de ruínas. Com essa zombaria, os guardas perguntavam: onde está o seu Deus? Porque ele não livrou o seu povo. Salmo 42, versículo 3, Salmo 42, versículo 10, Salmo 79, versículo 10, Salmo 115, versículo 2. Os exilados se recusaram a obedecer e não cantaram a seus opressores. Um dos motivos para essa recusa foi o fato de os babilônios pedirem que entoasse o cântico do Senhor, versículo 4, e os judeus não estavam dispostos a usar os hinos sagrados do templo para entreter os pagãos. Como é triste ver, nos dias de hoje, celebridades usando hinos tradicionais para o entretenimento de multidões pagãs que não conhecem o Senhor nem sua graça. Jesus falou sobre lançar preciosidades aos cães e porcos. Mateus capítulo 7, versículo 6. Mais do que isso, porém, os exilados não tinham qualquer disposição para fazer uma apresentação musical. Seus opressores desejavam ouvir cânticos alegres, mas não havia alegria alguma no coração dos cativos. Haviam perdido tudo, exceto Deus e a própria vida, e, como pessoas normais que eram, sentiam-se profundamente angustiados. Sua cidade, seu templo e seus lares haviam sido destruídos, seu povo havia sido deportado, e o trono de Davi fora arrasado. O pior de tudo, porém,
havia sido ver os soldados babilônios se divertirem imensamente lançando bebês judeus contra os muros e esmagando sua cabeça. Versículo 9. Uma forma de os babilônios limitarem a própria geração de seus inimigos. Sem dúvida, as memórias podem causar dor. E essa dor não vai embora quando tentamos enterrar as lembranças. Normalmente, a negação só piora a situação. Porém, o fato de os exilados poderem falar contra essas coisas dolorosas indica que encaravam as circunstâncias de maneira honesta e aprendiam a lidar com o sofrimento de maneira madura. Um coração despedaçado precisa de tempo para ser curado. Mas se entregamos todos os pedaços a Jesus, Ele pode restaurá-lo. Salmo 147, versículo 3, Lucas 4, 18. Segundo, a memória pode construir o caráter. Salmo 137, versículo 5, 6. Por vezes, é preciso perder alguma coisa para verdadeiramente apreciá-la. Vemos os exilados na Babilônia planteando a perda de tudo o que lhes era mais importante e se perguntando: será que demos o devido valor a tudo o que o Senhor nos concedeu? Nossa terra, nosso lar, nossos filhos? Pelo menos um homem fez um voto enquanto estava no exílio, prometendo lembrar-se de Jerusalém e fazer dele sua mais elevada prioridade e a maior alegria de sua vida. É evidente que, com o nome Jerusalém, o devoto está se referindo ao Senhor Jeová, ao templo e seu ministério, à cidade e seu povo, e ao ministério de Israel no mundo. Antes de escrever sobre os julgamentos de Deus contra Edom e a Babilônia, versículos 7 a 9, o salmista julga a si mesmo por seu descuido e chega a pedir que Deus o castigue, caso não cumpra seu voto. Ao fazer uma retrospectiva da vida e avaliar nossas experiências, é importante aprender nossas lições e desenvolver um caráter piedoso. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Salmo 90, versículo 12. Pagar-te-ei os meus votos, que proferiram os meus lábios, e que no dia da angústia prometeu a minha boca. Salmo 66, versículo 13, versículo 14. 3. A memória pode estimular a fé. Salmo 137, versículo 7 ao 9. Esses 3 versículos são um problema sério para os ignorantes e um alvo para os incrédulos que vivem em pé de guerra com Deus e com a Bíblia. Porém, uma vez compreendida, essa passagem deve estimular a fé do povo de Deus em tempos turbulentos, durante os quais o Senhor parece estar fazendo tudo estremecer. Hebreus capítulo 12, do versículo 25 ao 29. Os guardas babilônios insultavam os exilados judeus, pedindo que cantassem sobre seu Deus, que não havia salvado seu povo, e sobre a sua cidade, que não passava de um montão de ruínas. Não se tratava de uma questão política, mas sim teológica. Também não era uma ofensa pessoal, mas sim um conflito entre duas nações. Como indivíduos, temos o direito de perdoar um ofensor, mas se um juiz perdoasse todos os criminosos que aparecem em seu tribunal, os alicerces da sociedade seriam abalados, trazendo consequências caóticas. A lei que Deus entregou a Israel tinha como base a lex
taliones, a lei da retaliação. E a retaliação não é o mesmo que vingança, significa simplesmente pagar na mesma moeda. Em resumo, o castigo deve ser apropriado para o crime, um princípio seguido até hoje em nossos tribunais. Na Inglaterra, no século XVIII, havia mais de 200 crimes capitais sujeitos à pena de morte por enforcamento. Mas nenhuma nação segue esse padrão nos dias de hoje. Olho por olho, dente por dente. Deuteronômio capítulo 19, do versículo 16 ao 21. Não é uma apologia à violência, mas sim um preceito de justiça. Uma questão ignorada com frequência é que, apesar de a Babilônia ter sido um instrumento escolhido por Deus para disciplinar o povo de Judá, os babilônios foram longe demais e trataram os judeus com brutalidade. Isaías capítulo 47, do versículo 1 ao 7, Isaías 51, versículo 22 e versículo 23. Abusaram dos idosos, assassinaram bebês e crianças, estupraram mulheres e mataram indiscriminadamente. Apesar de essas práticas serem consideradas normais nas guerras da antiguidade. 2 Reis, capítulo 8, versículo 12. 2 Reis 15, versículo 16. Isaías 13, 16, Neemias 3, 10. A Babilônia chegou a extremos de desumanidade. No entanto, devemos ser honestos e reconhecer que, quando as nações de hoje cometem atrocidades como, por exemplo, o Holocausto, outras nações horrorizadas levantam-se para pedir ajuda. Se consideramos essa reação correta para nós, que poderia ser errada para o salmista? Por que poderia ser errada para o salmista? Pelos escritos dos profetas. O salmista sabia que Deus julgaria Edom e a Babilônia, de modo que orou para que o Senhor cumprisse suas promessas. Esaú, pai dos edomitas, era irmão de Jacó, Gênesis capítulo 25, versículo 30. E os edomitas deveriam ter demonstrado misericórdia para com seus parentes de sangue. Sobre o futuro de Edom, ver Isaías 63, do versículo 1 ao 6, Jeremias 49, do versículo 7 ao 22, Ezequiel 25, do versículo 12 ao 14, e Ezequiel 35, versículo 1. O livro de Obadias, quanto ao futuro da Babilônia, ver Isaías capítulo 13, especialmente o capítulo 16, e Jeremias capítulo 50 ao capítulo 51. O salmista conhecia essas escrituras e pediu que o Senhor as cumprisse em seu devido tempo, porque o Senhor, Deus que dá a paga, Deus que dá a recompensa, certamente lhe retribuirá. Jeremias 51, 56. Capítulo 51, versículo 56 de Jeremias. Por fim, pelo modo como é usado nos versículos 8 e 9, o termo feliz não significa bem-aventurado, no sentido do Salmo 32, versículo 1, nem favorecido por Deus, como no Salmo 1, versículo 1. Antes, tem um sentido de moralmente justificado, como no Salmo 106, versículo 3. Bem-aventurados os que guardam a retidão. Não foi o povo judeu individualmente que castigou a Babilônia, mas sim o Deus. Não foi o povo judeu individualmente que castigou a Babilônia, mas sim o Deus de Israel que respondeu às suas orações e defendeu o seu povo. Romanos capítulo 12, do versículo 17 ao 21. Um dia fará o mesmo por sua igreja e castigará aqueles que perseguiram e mataram seus servos. Apocalipse capítulo 6, versículo 9 ao 17.